Saudações amigos, com vocês Cristiano, falando hoje de relações internacionais. Hoje eu quero tratar com vocês sobre uma nova histeria criada aqui no Ocidente, uma histeria essa de teor russófobo e sinófobo, uma espécie de sentimento anti-russo e anti-chinês que vem sendo ultimamente estimulada pela mídia, especialmente anti-chinês. Porque, para quem não sabe, no presente momento, o PIB da República Popular da China ultrapassou o PIB da União Europeia. Quer dizer, hoje a China tem um PIB maior do que o de todos os países da União Europeia juntos. É um PIB muito alto, significa que isso é uma economia muito forte, e isso significa também um novo horizonte, isso significa o início do século XXI, isso significa o início de uma nova era. Bom, senhores, muitos de vocês devem ter ouvido falar de um escândalo que se deu ontem relacionado com um podcast chamado Flow. Um podcast que, diga-se de passagem, muita gente provavelmente nunca sequer ouviu falar. Só ficou sabendo desse podcast, só ouviu falar dele por causa de uma besteira que o fundador do podcast disse ontem. Besteira essa que muito provavelmente ele falou sob efeito de determinadas substâncias, de ervas alternativas, se é que vocês bem me entendem. Ele chegou a defender a existência no Brasil de um partido nazista, quer dizer, um partido racista, um partido que prega o ódio contra determinados grupos nacionais, contra determinados grupos étnicos, relacionados a uma ideologia que causou um enorme prejuízo tanto à Rússia quanto à China. Quando eu morei na cidade de Leningrado, muita gente deve ter ouvido falar dessa cidade como São Petersburgo, que afinal de contas é o nome atual dela, eu vi um grande número de monumentos às vítimas do nazismo nessa cidade. A começar pelo seu cemitério, o cemitério de Piskaryovskaya, onde estão enterrados mais de 1 milhão de pessoas vítimas do criminoso bloqueio de Leningrado. É importante lembrar que nem todas as vítimas foram enterradas nesse cemitério. Grande parte delas foi cremada, porque eram corpos que encontravam-se em avançado estado de putrefação. Não havia espaço para todos e devido a uma série de problemas como, por exemplo, doenças, muitas pessoas ficaram doentes, evidentemente, devido à fome, devido a esse cerco, e foram cremadas num lugar que hoje se chama Parque Pobeda. Eu morava a poucos minutos deste parque. Parque Pobeda, que em língua portuguesa se traduz como Parque da Vitória. Esse local, por muito tempo, existiu como um crematório e hoje é um parque dedicado às vítimas do cerco de Leningrado. Eu visitei cidades como, por exemplo, Rostov-no-Don. Rostov-no-Don é uma das cidades onde se deu uma das mais dramáticas páginas do Holocausto contra os judeus. Lá eles fuzilavam mais de 300 sujeitos por dia, quando os nazistas ocuparam a cidade. Você tem inclusive as placas memoriais hoje instaladas na cidade de Rostov-no-Don. E não menos que a própria União Soviética sofreu também a China que sofreu no chamado massacre de Nanquim, quando tropas de ocupação japonesas, aliados da Alemanha nazista, cometeram crimes contra a humanidade, contra a população chinesa. Esses crimes, esse sentimento anti-chinês, ele foi inclusive retratado, para quem gosta de filmes de artes marciais, e filmes do Bruce Lee, onde você tem um parque e lá tem escrito proibida a entrada de chineses e cachorros. E aí tem um momento lá em que passa lá uma madame com o seu cachorrinho, mas na hora que o personagem do Bruce Lee tenta entrar nesse jardim, ele é barrado e depois acaba quebrando a placa com um chute. Uma cena que talvez alguém se lembre do filme A Fúria do Dragão. Bom, senhores, esse dragão e esse urso vem hoje sendo apresentado pela mídia ocidental como sendo uma espécie de grande ameaça à humanidade. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, a Veja publicou uma matéria que, diga-se de passagem, devia ser denunciada por plágio, que trata de um suposto perigo russo e perigo chinês
por causa de uma aliança de teor comercial. Quer dizer, dois países agora apertando as mãos para fazer comércio é motivo de histeria, é motivo de perigo, é motivo de reprovação, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Antes de fazer esse vídeo, eu assisti a um outro vídeo que eu recomendo para vocês, é desse canal maravilhoso que eu encontrei muito recentemente, se chama Multipolarista. Esse canal tem quase 30 mil inscritos, reparem que eu já sou um deles. Vou dar mais um inscrito para esse canal através do meu outro canal, que é o canal do Camarada Comissário. E ele traz aqui o seguinte título: a mídia ocidental com a propaganda anti-China da mídia ocidental, porque no inglês é o contrário, a propaganda anti-China da mídia ocidental fica mais ridícula. E só para vocês terem uma noção de como são manipuladas essas informações sobre a China e sobre a Rússia, aqui o Benjamin do Multipolarista nos dá uma amostra disso. Temos aqui os gastos militares da China aumentaram de forma estável nas últimas décadas. Está aqui o gasto militar da China. Olha só o aumento do gasto militar da China. Vejam só a diminuição do gasto militar da Rússia. Agora vejam só onde é que está o gasto militar dos Estados Unidos da América. Caiu, só que mesmo caindo ainda está muito superior ao da China e da Rússia. E depois subiu. E aí a matéria trata de quê? Trata exatamente do gasto militar da China e da Rússia. Qual é a fonte? Stockholm International Peace Research Institute. Vejam só quem está gastando mais com armas, quem representa o maior perigo para a humanidade. Lembrando que se você ler os noticiários dos últimos 30 anos, você não vai ver nenhum país invadido pelo Exército Popular de Libertação da China, e o número de países que foram invadidos, entre aspas, né, porque quais foram as invasões russas? Foi o caso da Geórgia, no qual você tinha uma população que foi atacada por tropas locais, no caso da Ossétia do Norte e Abkhazia, que pediram a ajuda da Rússia e que por essa Rússia foi em socorro. A Rússia entrou na Geórgia, mas assim que ela entrou na Geórgia, ela se retirou do país. Quer dizer, que invasão é essa? Você compara, por exemplo, com a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, que passou dezenas de anos no país. Passou dezenas de anos procurando armas químicas e nunca encontrou. Que é o que é mais interessante. Quer dizer, se você procura por 10, por 15 anos e não encontra, então significa que ou esses militares americanos têm algum problema para procurar, ou nós estamos diante de uma grande falcatrua com objetivo militar. Então esse aqui é o primeiro ponto que eu quero colocar. Por aqui vocês estão vendo que país realmente está gastando mais com armas. Que país está gastando mais com munição. Que país está gastando mais com invasões? Que país representa um perigo maior à paz mundial? Aqui nós temos mais um exemplo dessa propaganda, de toda essa manipulação, que é uma matéria da mídia britânica, de um jornal chamado The Interpreter. Russia, China, an Unholy Alliance. Vejam só o nome da matéria. Uma aliança profana, unholy, ou seja, profana. Quer dizer, ele procura dar um aspecto negativo a uma aliança entre a Rússia e a China. Ele trata né, de laços comerciais, de parcerias estratégicas. Traz aqui algumas fotos e, enfim, né, ele dá uma tonalidade negativa, dá nítidos tons negativos a um país se aproximando de outro país. Vocês acham que já viram de tudo? Essa aqui é uma matéria do spectator.co.uk. Você tem essa charge aqui ridícula, do dia 28 de janeiro, de Ian Williams, com o título A Perigosa Aliança entre a Rússia e a China. E vejam só isso aqui. Você tem o Xi Jinping utilizando roupas de imperador da China,
e o Vladimir Putin utilizando roupas de tsar. Só que nenhum deles se apresenta dessa forma. Por que eles fazem esse tipo de coisa? Quer dizer, e ainda recortando o mundo aqui com seringas. Quer dizer, toda aquela... Se vocês já viram alguém aqui no Brasil dizer que quem criou o coronavírus foi a China e foi a Rússia, isso aqui está aqui uma publicação britânica, uma publicação notável, não, uma publicação notória britânica, trazendo essa mesma ideia numa charge ridícula. Eu acredito que o Ian Williams seja, talvez não, se não o autor da charge, talvez o autor do artigo. E aí você traz aqui, né, aquela velha ladainha. A Rússia enviou mais de 100 mil tropas para próximo da fronteira da Ucrânia. Isso aqui é uma forma de manipulação bastante clara. Essas 100 mil tropas que estão próximas da fronteira com a Ucrânia estão em território russo. Em território russo. E por que elas estão próximas da fronteira da Ucrânia? Nós aqui não temos absolutamente nenhuma informação sobre isso. Nós não temos nenhuma informação sobre violações dos direitos humanos na Ucrânia, sobre unidades paramilitares neonazistas que disparam a sua artilharia contra civis da região do Donbass, quer dizer, contra pessoas que estão vivendo em outra região. Vocês imaginem alguém, por exemplo, alguém no Reino Unido disparando tiros de artilharia contra alguém que está, por exemplo, na Escócia. Vamos pegar aqui. Né? Ambos são parte do Reino Unido, de um mesmo país. Alguém que está na Inglaterra, disparando fogos de artilharia contra pessoas da Escócia. Isso aí seria um problema seríssimo. Seria um problema que, com certeza, iria empurrar o povo da Escócia para o caminho do separatismo. Afinal de contas, ninguém quer viver com um governo que utiliza helicópteros, artilharia, dentre outros armamentos contra a sua própria população. Isso é o que hoje acontece na Ucrânia, que não é mostrado de jeito nenhum em jornais ocidentais. Essas violações aos direitos humanos na Ucrânia, a mídia ocidental silencia completamente diante delas. Tortura de prisioneiros, pessoas que foram presas, inclusive nós temos aqui no Brasil Rafael Usvarg, que teve, quer dizer, um avião desviado, foi preso na área internacional do aeroporto de Kiev, quer dizer, mais uma violação clara do direito internacional, e passou um bom tempo preso na Ucrânia, foi torturado, teve algumas fotos às quais eu tive acesso, foram enviadas para pessoas próximas dele, porque esses sujeitos eles são sórdidos, eles fazem o quê? Eles pegam todos os seus contatos, quem são as pessoas próximas de você, seus parentes, seus amigos, sua namorada, e eles mandam exatamente essas fotos para essas pessoas, que é para que tanto causar dor ao sujeito que eles capturaram, quanto causar dor àquelas pessoas que se importam com aquela pessoa. É assim que agem os bandeiristas. Basta lembrar que eles têm, inclusive, um site chamado O Pacificador, Miratvarets. Miratvarets é uma lista de morte, quer dizer, vocês imaginem um país que tem uma lista de morte. Lista de morte essa na qual você tem figuras como, por exemplo, o presidente da Croácia. Foi incluso agora. E por que ele foi incluso nessa lista de morte? Ele ameaçou invadir a Ucrânia? Ele disse que tinha ódio do povo ucraniano? Não, ele simplesmente disse que a Croácia não iria apoiar nenhuma guerra da Ucrânia contra a Rússia, nem ataques ao Donbass. E retirou os militares que a Croácia tinha na Ucrânia. Isso foi o suficiente para ele ser incluso em uma lista de morte. Agora, quer dizer, se alguém pode ser incluso numa lista de morte por uma atitude como essa, que é uma atitude pacifista, você imagina o que outras pessoas, né, por que mais motivos a pessoa não pode ser inclusa numa lista dessa. Então, esse aqui é outro exemplo de manipulação, correspondente, né, um antigo correspondente do Channel 4. Channel 4 é um canal estatal do Reino Unido. Então, isso aqui, quer dizer, é uma propaganda bastante nítida de extrema-direita, instigando o ódio, né, a noção de perigo amarelo e de perigo russo, dessa vez. Não mais o perigo vermelho, mas perigo russo.
Aqui nós temos outra manipulação ainda mais bizarra, The Chronic. The Chronic, que é um jornal australiano, jornal em língua inglesa. Isso aqui é uma matéria, é um jornal amplamente disseminado no país, com uma linha de extrema-direita, nós podemos assim dizer, tratando aqui de uma perigosa parceria formada entre a Rússia e a China. É muito importante lembrar que a Austrália é membro da Comunidade Britânica. A Comunidade Britânica, melhor dizendo, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, mas é um parceiro, digamos assim. É um parceiro, é alguém que se divorciou da União Europeia, mas que mantém relações muito próximas, relações de amizade e que visa, quer dizer, essas pessoas vinculadas com esse pensamento dos Estados Unidos, do Reino Unido, procuram de todas as formas demonizar uma parceria estratégica, uma parceria econômica também entre a Rússia e a China. Quer dizer, instigando ódio, instigando um sentimento anti-chinês, anti-russo. É isso que nós vemos por parte da mídia anglo-saxã. É muito importante dar uma ênfase nesse termo. Aqui nós temos o que os anglo-saxões pensam, o que os atlantistas, o que os anglo-saxões pensam a respeito da parceria russo-chinesa. E aí você fica se perguntando, e o que o Brasil tem a ver com isso? O que o Brasil tem a ver com isso? Nós estamos vendo aqui, vocês acabaram de ver 3 matérias de 3 jornais diferentes instigando ódio contra a Rússia e a China. Quer dizer, apresentando como um perigo uma parceria econômica, uma parceria estratégica entre 2 países. Daí chega aqui no Brasil, no Brasil Tupiniquim, e nós temos a revista Veja, basicamente dando um Ctrl+C, Ctrl+V. Só que aqui com o nome de uma mundialista, por Vilma Grzinski. Isso aqui é um sobrenome de origem polonesa. Muito provavelmente foi algum dia Grzinski, porque existe esse sobrenome na Polônia que talvez tenha sido transcrito dessa forma em língua portuguesa, como Grzinski. Vejam só o título da matéria. Basicamente a mesma coisa que os outros jornais. A aliança entre Xi Jinping e Putin cria um mundo novo e perigoso. A dança dos impérios não para e o acordo entre China e a Rússia é uma guinada geoestratégica que pode levar a abusos e instabilidade. Vejam só como aqui a autora do artigo já manipula os fatos. Agora procurem na Veja quantas vezes vocês irão encontrar artigos de mundialistas que tratam sobre como pode levar a abusos e instabilidade, por exemplo, a aliança entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Inclusive a aliança de teor militar. A aliança entre os Estados Unidos e países da União Europeia, na organização do Tratado do Atlântico Norte. Hoje, na Ucrânia, nós temos uma ameaça muito grande de guerra, exatamente devido à intervenção da organização do Tratado do Atlântico Norte na Ucrânia. Estão querendo agora incluir, está sendo discutida na realidade, a possibilidade ou não de incluir a Ucrânia na organização do Tratado do Atlântico Norte. A União Soviética ela já acabou há muito tempo. Já está com mais de 30 anos desde o fim da União Soviética. Acabou, quer dizer, em 1991. A retirada das tropas da Europa Oriental pela União Soviética se deu há mais de 30 anos, quer dizer, em 1989. Ou seja, já está com 33 anos da retirada das tropas soviéticas da Europa Oriental, assim como também do fim do Pacto de Varsóvia. Um dos acordos feitos por Mikhail Gorbachev e o presidente americano, que na época era Ronald Reagan, era exatamente da OTAN não se expandir em direção à Rússia. Só que hoje nós sabemos que a OTAN incluiu países que têm fronteira com a Rússia. É o caso de países como, por exemplo, a Estônia.
Ou seja, para alguém a serviço do Tratado do Atlântico Norte chegar até uma grande cidade russa, como por exemplo São Petersburgo, ele vai levar a questão de aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia, no máximo, que é a distância entre São Petersburgo e a fronteira com a Estônia. Então, quer dizer, nada é tratado acerca disso nas publicações da Veja. Daí vejam só o que mais que ela escreve. Isso aqui, lembrando, é um artigo do dia 4 de fevereiro de 2022, quer dizer, é coisa recente. Aliança de Xi Jinping e Putin cria um mundo novo e perigoso. Vejam só o que diz esse artigo. Ele fala primeiro da Olimpíada de Inverno, fala do encontro entre Xi Jinping e Vladimir Putin, coloca até aqui, né, a única coisa que importa nessa Olimpíada, sem precedentes nas palavras do próprio presidente russo ao desembarcar em Beijing. A aproximação entre os dois maiores autocratas do mundo, já acorada no acordo para o comércio bilateral nas respectivas moedas, tem consequências tremendas. A curto prazo, a maior delas é a Ucrânia. Aqui nós não temos nenhum argumento que sustente esse tipo de versão. E aqui nós temos um ponto mais importante, quer dizer, os dois maiores autocratas do mundo. Por que eles são autocratas? O que torna o Xi Jinping mais autocrata do que, por exemplo, Joe Biden? O que torna o Vladimir Putin mais autocrata do que nomes como Joe Biden e Donald Trump? Eu morei na Rússia por quase 5 anos. Nunca vi lá chegar policial com o joelho no seu pescoço. Nem de gente negra, nem de gente branca, nem de gente asiática, de ninguém. Eu não vi esse tipo de coisa. Não vi lá pessoas serem asfixiadas pela polícia no meio da rua, à luz do dia. Ou pior ainda, policiais disparando contra pessoas desarmadas. Como a gente vê, como isso inclusive é permitido nos Estados Unidos. Então, quer dizer, a gente está vendo aí que existe uma manipulação muito grande da informação. Mas porque a Rússia prende dissidentes políticos, gente que sai à rua para protestar. Nos Estados Unidos, até mesmo atores famosos já foram presos em protestos pacíficos. Pessoas que protestaram contra a posse do presidente americano Joe Biden foram classificados como terroristas domésticos. Um país que trata dissidentes como terroristas domésticos não pode criticar um país que tem a figura do agente estrangeiro, como é o caso, por exemplo, da Rússia. Então, aqui a gente vê que tem uma manipulação muito grande, né? O que torna tanto o Jinping quanto o Putin mais autocratas do que outros presidentes que há não apenas nos Estados Unidos e na União Europeia, como também em ditaduras em países na África, por exemplo, que foram lá instalados com o apoio dos americanos. Então isso aqui é uma manipulação muito clara. E aí nós temos aqui a legenda da foto. Pacto dos autocratas enfraquecer os Estados Unidos e o conceito de democracia como valor universal é projeto dos dois líderes. Aqui eles também não colocam o que eles entendem, claro, como democracia. Isso aqui é um ponto também muito importante. Democracia para pessoas como essa senhora aqui é apenas a democracia liberal seguindo o modelo dos Estados Unidos. E aí vemos aqui, né? Depois ela se prolonga, né? Também não acha ruim ver os Estados Unidos numa situação altamente incômoda. O presente é impopular, as divisões internas são profundas, a Covid não dá folga. A dívida bateu nos 30 milhões, a inflação está subindo e tudo que Joe Biden não precisa é um conflito na Ucrânia, onde os americanos não querem ver o único compatriota arriscando a vida, mesmo que seja para defender a manutenção da ordem mundial pós-Guerra Fria. Conceito de difícil entendimento para o público comum. Outra coisa, ele segue. Enfraquecer os Estados Unidos é o objetivo conjunto do que vem sendo chamado de Pacto das Autocracias. Espera aí, será que os Estados Unidos eles lutam para fortalecer a Rússia?
Será que a União Europeia alguma vez lutou para fortalecer a China? No século XIX, a China era chamada de o doente da Ásia. A China era dominada por várias potências ocidentais, inclusive também pelo Império Russo, além do Japão. Era praticamente como um bolo fatiado, um bolo no qual você tem tinha a zona de influência, a zona de domínio das potências ocidentais, da Rússia e assim sucessivamente. E aí agora ela apresenta aqui, né, como sendo uma grande ameaça o fato de que esses dois países querem enfraquecer os Estados Unidos. O senhor Putin já mandou a cautela pelos ares e vendeu à China caças Su-35 sistema de mísseis defensivos S-400, sabendo muito bem que os chineses vão copiar a tecnologia. Escreveu no Telegraph o colunista Ambrose Evans Pritchard. Olha só qual é a fonte dela, que coisa linda, não? Mídia britânica. Olha só que fofura, né? Aqui a gente sabe, né, por onde essa jornalista, entre aspas, retira a sua propaganda, a sua sinofobia. E o que é mais interessante aqui é a velha história do gasto militar. Aí você vem consultar as estatísticas, que muito bem colocou aqui o Benjamin, do multipolarista. Gastos militares. Quem é que gasta mais com forças armadas? Será que é a China? Será que é a Rússia? Ou será que são os Estados Unidos? E não tem uma só palavra sobre isso aqui nesse artigo. Coisa linda, não? Aí ela fala aqui de um livro, né? Enche muita abobrinha, fala da nova Rota da Seda, né? Que isso aqui é o que realmente interessa, que afinal de contas toda essa briga que existe aqui é exatamente essa nova Rota da Seda, quer dizer, o fortalecimento da China e o fato de que a Rússia está exatamente nessa Rota da Seda. Basta vocês lembrarem da declaração do vice-almirante da Marinha Alemã, quando ele disse que o Ocidente precisa da Rússia contra a China. Ele talvez não tenha sido demitido nem porque ele se pronunciou sobre a questão da Ucrânia, mas sim porque ele exatamente deixou expostos, né, deixou bastante evidente qual é o verdadeiro interesse do Ocidente na Rússia, né? Qual que deve ser a linha, qual que deve ser a política a ser adotada. Quer dizer, uma política de usar a Rússia contra a China. Porque sem a Rússia o Ocidente não consegue frear o desenvolvimento, o crescimento econômico chinês. Então, ele aqui fala do Putin, né? Fala que ele escreveu um artigo na Xinhua, uma reportagem do The Guardian, né? Vem, né, enrola aqui, coloca muita abobrinha. Né? Mas você pode ler o artigo completo, você não vai ver em nenhum momento ela conseguir explicar por que essa aliança entre a Rússia e a China é algo tão perigoso para um país tão distante dos dois como é o Brasil. O Brasil, que a propósito integra um acordo comercial conhecido como BRICS. Estão querendo agora incluir a Argentina, e essa, por sinal, é uma das razões pelas quais o Putin quer conversar com o Bolsonaro. Só que, infelizmente, em vez de tratar disso, a mídia ocidental, né, também jornalistas não só de direita, como também da chamada esquerda lacradora, preferem colocar, né, que é um encontro para exaltar a masculinidade tóxica e todo esse tipo de sofistaria, de asneiras, todo esse tipo de excrescências eles jogam nos seus próprios jornais. Daí vem aqui, trata do Financial Times, engraçado que sempre a referência são jornais ocidentais. Nunca eles fazem pelo menos um contrapeso estudando o que dizem, por exemplo, o artigo do Putin na Xinhua, ou o que diz a própria mídia russa. Hoje em dia o que mais tem a tradutor de russo são pessoas que conhecem russo. É muito fácil de conseguir esse tipo de material, não trata de nada disso. Sempre, somente coisas da mídia ocidental, que talvez eu não sei nem se essa jornalista se deu ao trabalho de pensar, né? Porque pode ser também que ela tenha só dado o seu Ctrl+C, Ctrl+V e depois, né, colocou ali rapidinho uma linha ou outra para poder complementar um artigo
ridículo desses? Porque eu só posso chamar de ridículo um artigo que trata de forma tão desrespeitosa dois parceiros comerciais do Brasil. Fala da geometria, fala de tudo. A nova ordem mundial que Rússia e China reivindicam seria baseada em duas esferas distintas de influência. Não, ela é baseada no multipolarismo, que aliás era a proposta original da globalização, mas que acabou sendo, na realidade, um mundo unipolar, tendo os Estados Unidos como a polícia do mundo. Os Estados Unidos aceitariam o domínio russo e chinês de suas regiões e abandonariam o apoio à democracia ou às revoluções coloridas que possam ameaçar Putin ou Xi Jinping. Será que a autora desse artigo ela acha que essas revoluções coloridas elas só ameaçam mesmo Putin? Será que ela acha mesmo que a Euromaidan, por exemplo, na Ucrânia, trouxe algum prejuízo para o Vladimir Putin? As filhas do Putin hoje, como aliás de grande parte da elite política e econômica da Rússia, moram na Europa Ocidental. As filhas do Vladimir Putin, por exemplo, moram na Holanda, inclusive uma das filhas dele é casada com um cidadão holandês, tem cidadania holandesa. As pessoas mais ricas da Rússia quase sempre têm cidadania britânica, dupla cidadania. O Vadim Solovyov, que é um dos barões da mídia, digamos assim, Первый Canal, tem um programa de debates, de entrevista, além da cidadania russa, ainda tem a cidadania israelense, que ele é de origem judaica, e também tem cidadania italiana, quer dizer, da União Europeia. Tem casas, tem mansões, tem até barcos na União Europeia. Quer dizer, essas pessoas basicamente não estão nem aí para isso. Essas revoluções, elas não ameaçam essas figuras. O que essas revoluções coloridas ameaçam são pessoas como eu, pessoas como você, pessoas que são submetidas a bombardeios de artilharia no Donbass, pessoas que enfrentam um terror muito parecido com aquele terror da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas ocuparam a Ucrânia, mataram, trucidaram pessoas Só que mesmo assim, esses nazistas ainda tentavam aprender o russo. Hoje na Ucrânia nem isso. Hoje na Ucrânia você tem batalhões neonazistas, unidades paramilitares que bombardeiam zonas civis, que perseguem civis ucranianos que são contra esse tipo de atitude, que tem inclusive uma lista de morte, que é o pacificador, Miratvarets, pessoas que são voltadas para a promoção do terror, não só na Ucrânia, como também na Rússia. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem sobre como grupos na Ucrânia, sediados na cidade de Dnepropetrovsk, que agora se chama somente Dnepr, recrutavam jovens, pessoas com infância difícil, pessoas com dificuldades econômicas, inclusive garotos de rua, para compor organizações extremistas e neonazistas. E como é que funciona isso? Fica um sujeito lá sentado atrás de um computador na Ucrânia e passa missões. Eles dão um celular para um jovem, e mandam a seguinte missão: não, você agora tem que espancar um mendigo na rua e fazer o vídeo disso aí. Eles fazem isso aí, depois colocam na internet. Isso aí inclusive está registrado, pode ser facilmente encontrado em jornais da Rússia. Você agora tem que atacar pessoas com deficiência física. Não, tem um rapaz com uma calça de cor de vinho. Então eu vi um vídeo lá, eles rasgam a calça do sujeito na parte da bunda. Aparentemente eles não chegaram a espancá-lo, mas quer dizer, humilham o sujeito em público. Então, quer dizer, são essas pessoas que hoje estão na Ucrânia e que têm um aval do governo local. Que, segundo o governo ucraniano, eles dizem que criminalizaram tanto o comunismo quanto o nazismo, mas só que isso aí é balela. Na verdade, o que eles criminalizaram foi o comunismo, e o nazismo eles permitem só que com outros nomes. Por exemplo, o bandeirismo. Na Ucrânia, em vez
em vez de celebrar o Ano Novo, eles celebram o Dia de Colaboradores de Nazistas. Isso aí é algo amplamente documentado e muito fácil de você encontrar na internet essas fotos. Eles têm na mídia deles músicas que chamam Stepan Bandeira, um colaborador de nazistas, de pai. Pai. Aí vocês dizem assim, não, mas essa ideia de que ele foi colaborador, isso aí é da propaganda russa. Não, isso aí não é só da propaganda russa, não. Inclusive a União Europeia emitiu uma nota condenando a glorificação de colaboradores de nazistas na Ucrânia. Será que a União Europeia agora também é um veículo da propaganda russa? Isso é uma coisa a se pensar. Então, senhores, concluo esse vídeo. Agradeço a todos pela atenção, principalmente se alguém acompanhou até o final. Caso alguém tenha acompanhado os mais de 35 minutos de vídeo, eu peço que vocês deixem nos comentários. E peço a todos que entendam uma coisa. Não adianta querer pegar somente peixe pequeno, não é? Apresentando isso aí como uma espécie de demonstração, né, de exibição de virtudes, enquanto nós temos publicações de extrema-direita, como a Veja, disseminando ódio contra a Rússia, a China, que são nossos parceiros comerciais. O povo russo é um povo que adora brasileiro. Nunca vi povo para gostar tanto de brasileiro quanto a Rússia. Você chega na Rússia, você tem até clubes de forró, tem rodas de samba, tem pessoas que querem aprender a língua portuguesa. Agora experimente você procurar por isso aí em qualquer outro país em qualquer outro país anglo-saxão. Você não vai encontrar isso aí. Qual é a ameaça que hoje a China apresenta para o Brasil? A China está investindo no Brasil. Está investindo no Brasil, está dando dinheiro para o Brasil e está pouco se lixando, né, para se o Brasil tem um presidente de direita, de esquerda, porque isso é um problema nosso, não é um problema dos chineses. Eles não é o chinês que vai chegar aqui e vai dizer em quem votar. O chinês não vai mandar a marinha deles para colocar um presidente lá em Brasília, como fizeram, por exemplo, os americanos nos anos 60, quando enviaram para cá, para o Atlântico Sul, a frota deles para derrubar um governo que foi legitimamente eleito, que foi o governo de João Goulart, implantando uma ditadura sanguinária aqui no Brasil. A China não tem esse tipo de propósito. Fala-se tanto em perigo chinês. Só que o que foi que o Brasil já sofreu por conta da China? Agora comparem isso aí com o que o Brasil sofreu devido à arbitrariedade e às políticas desrespeitosas dos anglo-saxões. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês. E mais uma vez, você pode apoiar o nosso canal. O nosso Pix vai ficar na descrição desse vídeo. Se você acompanhou até o final, deixe nos comentários. Com vocês, Cristiano, para o canal do Camarada Comissário e canal Russificando.